Olá, jovens, nós vamos falar um pouco aqui da eletrólise quantitativa, tentar deixar o mais simples possível para a nossa aulinha, tá? Mas antes, queria fazer uma observação e falar um pouquinho da galvanoplastia, também chamado de deposição eletrolítica. Então, galvanoplastia é um processo eletrolítico para recobrimento metálico de objetos. Você já deve ter ouvido falar de fazer a cromação, douração, niquelagem. Então aqui, ó, nós temos a douração, onde eu coloco uma camada de ouro em cima de um outro metal. Tenho aqui a niquelação. Normalmente a gente aplica esse processo em instrumentos musicais. A prateação em alguns utensílios domésticos. E a cromação, esses estão mais acostumados. Todo mundo que tem um carro coloca uma roda cromada no carro. E já que nós estamos falando de cromação, queria fazer um gancho com vocês sobre um filme. Inclusive já foi questão, tá, de simulados. Erin Brockovich. Quem quiser assistir esse filme, está relacionado a uma fábrica em que usa o cromo, e o resíduo dessa fábrica, tá, é baseado num cromo que causa danos ao nosso organismo. E essa aqui é uma advogada e ela luta contra essa empresa. Então, quem tiver a oportunidade, assistir esse filme é bem bacana. Tem um contexto. Vamos lá. A galvanoplastia é quando você faz a deposição de um metal mais nobre sobre um metal menos nobre. E para que fazer isso? Tá? Qual que é o objetivo disso? Um dos objetivos é a proteção contra a corrosão. Então, se você, por exemplo, tem um instrumento de aço, ferro, tá? Um saxofone, e você toca ele todo dia, tá? Vai ocorrer a oxidação. Então o que nós fazemos? Colocamos uma cobertura de níquel, que é um material mais resistente à corrosão do que o ferro. Melhora da condutividade elétrica. Então, para que eu faço essa deposição? Se vocês tiverem uma guitarra bem cara, tá, um aparelho de som, vocês vão ver que alguns plugs, algumas conexões são recobertas com ouro, tá? Esse recobrimento com ouro melhora a qualidade da transmissão elétrica, então evita chiados. E a estética fica mais bonito também você fazer esse processo de galvanoplastia. Vamos lá. Aqui eu tenho uma cuba eletrolítica. Então vamos ver como é feita essa proteção, tá? Essa galvanoplastia. Vamos para a montagem. Então aqui é a minha cuba eletrolítica, é onde eu vou fazer a eletrodeposição. E esse exemplo eu vou recobrir uma peça metálica, tá? Uma argola de alumínio com ouro. Então eu tenho meu anel de alumínio e eu vou fazer a douração dele. Então eu preciso, para fazer a douração dele, de uma barra de ouro. Tá? Nessa barra de ouro eu vou conseguir obter, tá, através do processo de eletrólise, o ouro 3+. Então aqui é o ouro 0, eu vou obter o ouro 3+ aqui na solução.
Então vamos lá. O que eu quero é depositar o ouro em volta desse meu anel de alumínio. Para isso eu preciso de um eletrodo de ouro, tá? E uma solução que tem esse meu cátion. Então, eu não quero depositar o ouro aqui, eu preciso de um eletrodo desse mesmo material que eu quero depositar e uma solução que contenha íons desse metal que eu quero depositar. Professor, se eu quisesse depositar prata aqui nesse argola de alumínio, então eu teria íons prata aqui dentro e um eletrodo de prata. Por quê? Esses íons pratas vão ser reduzidos e recobrirão o anel de alumínio. Mas, professor, se for consumindo os íons prata daqui, uma hora vai acabar. Por isso que eu uso meu eletrodo como fonte desses novos íons. Conforme vai acontecendo a redução, eu vou produzindo mais desses íons. Então, aqui eu vou ter um eletrodo que vai sofrer a oxidação. E aqui eu vou ter um eletrodo, que é essa minha argola, onde vai sofrer a redução. Aí nós sabemos que onde ocorre a oxidação é o ânodo, onde ocorre a redução é o cátodo. Professor, por que você fala que o cátodo é negativo? Nós já aprendemos isso. Os íons positivos, tá? Os cátions, estão vindo em direção ao anel. Então o cátion está vindo em direção ao cátodo. Por isso que eu sei aqui então que é o cátodo. Professor, como você sabe que é o polo negativo? Porque esses são os íons positivos que estão a caminho dele, então ele só pode ser o íon negativo. Então aqui no meu anel vai ocorrer a redução do ouro 3+ em ouro 0, tá? É o meu cátodo, é o meu polo negativo. Consequentemente, onde está ocorrendo a oxidação é o meu ânodo e é o polo positivo. Aqui eu tenho um gerador, tá? Uma pilha, fazendo a ligação correta. Ó. O ouro é o ânodo, polo positivo, o anel é o cátodo, polo negativo. Agora tem alguns itens que vocês precisam guardar no fundo do coração para conseguir resolver os exercícios. A espécie a ser revestida deve ser o cátodo. Eu não quero revestir o anel, então meu anel vai ser o cátodo. Sempre, pessoal, sempre eu quero fazer então a deposição aqui, quero revestir esse meu metal, ele vai ser o cátodo. O outro eletrodo, tá? O meu ânodo, deve ser do metal que eu quero depositar. Se eu quero depositar ouro, meu eletrodo tem que ser de ouro. Se eu quero depositar prata, meu eletrodo tem que ser de prata. Se eu quero depositar cobre, meu eletrodo tem que ser de cobre. E a minha solução deve conter os íons desse metal que eu quero depositar. Guarda essas informações. Isso vai ajudar bastante na resolução dos exercícios. Pessoal, e tem todo o sentido do mundo, tá? Se você for analisar, uma coisa ajuda a outra. Aqui eu não quero fazer o revestimento, não é isso? Mas para revestir, eu preciso que esse metal que está na forma iônica fique na forma sólida. Então o ouro 3+ vira ouro 0. É onde ocorre a redução do 3+ para 0. Tá? De onde vai vir esses íons? Vai vir da solução, mas aí vai acabar os íons da solução. Por isso que o meu outro eletrodo é feito do mesmo metal, para repor esses íons que forem sendo reduzidos. Então, ó, pega um post-it e anota isso. O cátodo é a peça a ser recoberta. O ânodo é feito do metal que irá recobrir o cátodo. E a solução deve conter esse meu íon do metal, que irá recobrir o cátodo. Então vamos lá. Já fizemos um exemplo simples do recobrimento com ouro. Vamos tentar agora entender o recobrimento com cromo. E a gente vai escrever as reações agora. Vamos aprofundar um pouco mais. Aqui eu tenho então meu eletrodo de cromo.
Aqui eu tenho o metal que eu vou recobrir, o metal que vai ser cromado. Aqui eu tenho o gerador. Polo negativo é o menor, polo positivo é a barrinha maior. Aqui, em polo negativo, é onde vai acontecer a redução. O cromo 3+ na solução vai virar cromo 0 e vai recobrir esse meu metal. Já o eletrodo de cromo, que era o cromo 0, ele vai se transformar em cromo 3+ para repor o cromo que está saindo quando fica no estado sólido, quando está recobrindo. Então o cromo da solução sai para recobrir o metal. Professor, vai faltar cromo na solução? Não. O eletrodo de cromo é consumido então para repor esse cromo na solução. Tá? Nós temos a reação de redução do cromo 3+ para cromo 0 e temos a reação de oxidação do cromo 0 para cromo 3+. No polo negativo, o cátodo de uma cuba eletrolítica é colocada uma peça metálica a ser revestida. É a cromação. Prepare-se então uma solução adequada contendo os íons cromo. Pode ser, por exemplo, nitrato de cromo. No polo positivo, no ânodo, é colocado um eletrodo de cromo que oxidará, mantendo a concentração de cromo 3+ constante na solução. Aqui são as reações que eu tinha conversado com vocês. No ânodo ocorre a oxidação, o cromo 0 do eletrodo vira cromo 3+ que vai para a solução, mantendo a solução com concentração constante. No cátodo ocorre a redução dos íons cromo 3+. O cromo 3+ da solução encosta aqui no eletrodo, transforma em cromo 0, que é o cromo sólido, e começa a recobrir então essa peça metálica. Professor, como que é a reação global? É só você somar as duas reações. Tá? Mas ele não vai pedir a reação global, tanto é que se você somar aqui, você vai conseguir cortar tudo, tá? Ele vai pedir a reação então do ânodo e a reação que ocorre no cátodo. Tá? Vou precisar da ajuda de vocês para a gente fazer alguns exercícios. As medalhas olímpicas não são de ouro, prata ou bronze maciços, mas sim peças de metal submetidas a processos de galvanoplastia, que lhes confere as aparências características graças ao revestimento com metais nobres. Sobre o processo de galvanoplastia, assinale a alternativa correta. O processo é espontâneo? Não. Galvanoplastia é uma eletrólise, e a eletrólise é um processo não espontâneo. Continuando. Consiste em revestir a superfície de uma peça metálica com uma fina camada de outro metal por meio de eletrólise aquosa de seu sal? Sim, isso basicamente é galvanoplastia. É o recobrimento com outro metal. Então, melhor alternativa, alternativa B. Vamos para o próximo. Galvanoplastia, ou eletrodeposição, é um processo industrial extremamente importante que consiste em depositar sobre uma peça metálica outro metal por uma eletrólise aquosa. Explique por que não se consegue depositar alumínio sobre uma peça metálica por esse método. Para a gente fazer a deposição em meio aquoso, nós temos que fazer a redução desse metal. Turminha, o alumínio ele não consegue ser reduzido em meio aquoso, tá? Quando você vai tentar fazer a redução em meio aquoso, o hidrogênio da água sofre redução no lugar do alumínio 3+. Por isso que é impossível. Mais um exercício. E esse daqui, turminha, se você não souber um pouquinho de elétrica lá da física, fica difícil de responder. Bom, vamos lá. A eletrodeposição pode ser utilizada para melhorar aspectos e as propriedades de uma superfície metálica. A cromagem, técnica usada pelas indústrias de peças para automóveis, é realizada conforme o esquema a seguir. Sobre esse processo, pode-se afirmar que o sentido da corrente de elétrons do circuito externo é do eletrodo de ferro para o de chumbo.
Então, ó, se você analisar, os elétrons saem do polo negativo e vão em direção ao polo positivo. Então, os elétrons saem do ferro, polo negativo, e vão para o eletrodo de chumbo. Aí você lê aqui, ó, o sentido da corrente de elétrons do circuito externo é do eletrodo de ferro para o eletrodo de chumbo. Aí você fala, é verdadeiro. Mas tome cuidado, pessoal. O sentido dos elétrons é assim, do ferro para o chumbo, tá? Se você acompanhar aqui, ó, o polo negativo manda os elétrons, quem recebe aqui vai ser o polo positivo, tá bom? Mas aqui é corrente de elétrons, corrente elétrica, tem o sentido contrário ao fluxo de elétrons. Então tá aí, turminha, tá? O polo negativo para o polo positivo é o fluxo de elétrons. A corrente elétrica tem sentido contrário, tá bom? Se é do negativo para o positivo o fluxo de elétrons, a corrente elétrica é do positivo para o negativo. Certo, turminha? Então, o sentido da corrente é o contrário ao sentido do fluxo de elétrons. Vamos ver o item B. A redução do crômio ocorre no eletrodo negativo. Então, ó, eletrodo negativo é o de ferro. Está cheio de elétrons, então aqui, concorda comigo? O polo negativo, onde está cheio de elétrons, é para onde vai o crômio 6+, que recebe esses elétrons e vira crômio 0. Sim, então a melhor alternativa é a alternativa B. Então aqui a gente encerra essa parte de galvanoplastia. Na próxima aula a gente fala então de eletrólise quantitativa.